Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para mais um estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Mais uma vez aqui com a Paloma. Tudo bem, Paloma? Tudo bem, boa noite a todos. É isso, e vamos dar continuidade ao estudo de obras póstumas. Estamos estudando o capítulo Música Espírita. E Kardec traz aqui duas mensagens psicografadas pelo espírito Rossini, o maestro Rossini, que quando encarnado era um maestro de grande sucesso, tinha trabalhos maravilhosos na música à época, e ao desencarnar ele estudou, buscou muito se inteirar da chamada música celestial, que foi o capítulo anterior que estudamos. Neste capítulo, então, trata da música espírita, e vamos dar continuidade, então, à mensagem, a segunda mensagem psicografada pelo espírito Rossini. Vamos a ela, a continuação. A música as produziu. Elas são efeito da música. Esta é posta a serviço do sentimento para ocasionar a sensação. O sentimento na composição é a harmonia. A sensação no ouvinte é também a harmonia, com a diferença de que é concebida por um e recebida pelo outro. A música é o médium da harmonia. Ela a recebe e a dá. Como o refletor é o médium da luz, como tu és o médium dos espíritos. Transmite-a mais ou menos deformada, conforme seja bem ou mal executada, do mesmo modo que o refletor envia mais ou menos bem a luz, conforme seja mais ou menos brilhante e polido, do mesmo modo que o médium exprime mais ou menos bem os pensamentos dos espíritos, conforme seja mais ou menos maleável. Então, ele está tratando aqui, o maestro Rossini, da harmonia. A harmonia, então, seria aquilo que impressiona os espíritos, tanto espíritos encarnados como desencarnados. Então, o que o maestro Rossini diz é que a música é o médium da harmonia. E nós, então, recebemos essa harmonia. Alguns recebem de uma forma mais emocionante, outros de uma forma mais racional, alguns percebem as nuances das notas e aí aquilo causa um conforto muito grande, outros não sentem absolutamente nada. Então é assim, todos nós percebemos a harmonia que é lançada pela música, é emanada pela música, e nós recebemos cada um da nossa forma, assim como tudo na vida nos impressiona, e nós recebemos essas impressões de uma forma mais ou menos delicada, mais ou menos sentida. Então vai de acordo com o nosso momento também. Quantas vezes nós estamos muito bem, maravilhosamente bem, e aí qualquer melodia nos faz, nos leva a essa harmonia, nos torna harmoniosos. Aquilo chega para nós de uma forma que nos causa muita coisa boa, muita leveza, muitas vezes nos leva às lágrimas, e não precisa nem ter letra. Músicas existem que são maravilhosas, que nos levam exatamente a sensações absolutamente divinas.
E muitas vezes a gente não consegue nem explicar por que aquela música está nos levando àquilo. Porque nós, na verdade, somos um conjunto completo de todas as nossas experiências ao longo da nossa existência como espíritos, seja encarnados ou desencarnados, ora encarnados, ora desencarnados. Então, o conjunto todo das experiências que nós já vivemos ao longo de toda essa nossa existência como espíritos, e bota tempo nisso, né? Nós, ao lermos, ao estudarmos as obras de André Luiz, principalmente Evolução em Dois Mundos e o livro Libertação, nós chegamos à conclusão, pelas informações ali, eu acredito muito nisso, que nós temos aproximadamente a vida, né, desde que nós fomos criados até os dias de hoje, cerca de 1.500.000.040.000 anos, aproximadamente isso. Deve ter sido realmente, essa informação deve estar correta. Então, imaginemos o quanto de experiências nós já vivemos nestes 1.500.000.040.000 anos de existência. Mais uma vez, passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, chegamos ao hominal, e desde então são inúmeras encarnações, desencarnações, reencarnações, desencarnações, reencarnações e por aí vai. Então, tudo que nós já vivemos é acumulado dentro de nós como experiência. Então, essas experiências, quando nós percebemos alguma música, algum som, até o canto de um passarinho, que não deixa de ser uma música, causa em nós uma sensação. E essa sensação, volto a dizer, é de acordo com tudo isso que nós acumulamos nas nossas inúmeras experiências vividas. Então, cada um de nós recebe de uma forma diferente. Eu vou receber de uma forma, Paloma de outra, uma outra pessoa de outra, etc. e tal. Como tudo na vida, nós muitas vezes recebemos certas palavras das pessoas e cada pessoa interpreta de uma forma ou recebe de uma forma, né? Eu posso falar para a Paloma assim: oi, Paloma, você está bem? Ela pode interpretar isso como, tipo assim, eu estou olhando, eu estou vendo alguma coisa que ela não está legal, ou então uma pergunta mesmo, uma preocupação. São várias as interpretações que nós podemos ter quando alguém fala com a gente, e a música não é diferente, né? Às vezes você recebe, você ouve uma música, aquela música te dá a sensação, uma certa sensação, e para outra pessoa não, te dá outro tipo de sensação, né? Tem música que só da gente ouvir dá uma alegria, mas tem música que só da gente uma tristeza. Mas pode acontecer que para outra pessoa seja o contrário. Seja o contrário, exatamente. É verdade. Então cada um recebe de acordo com o que tem dentro e não do que está fora, né? Quantas pessoas, quando vão ouvir uma música clássica, torcem o nariz, e outras ouvem uma música clássica, ficam maravilhados. E assim, nada de crítica, né? Cada um tem o seu porquê, cada um tem o seu universo íntimo. A gente costuma muito fazer julgamento das pessoas, né? Poxa, por que fulano gosta disso ou gosta daquilo? Por que fulano faz isso, faz aquilo? Cada um com seu cada um. Problema de cada um. Que tem que ser resolvido por cada um. Com certeza. Se eu, por exemplo, tiver algum problema e sentir necessidade de pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. Agora, se eu não pedir ajuda, eu tô legal, não tenho necessidade. Pelo menos eu acho que não tenho necessidade. Muita gente quer consertar o outro. Isso é o maior erro que nós temos. Ao tentarmos consertar o outro, esquecemos de nós. Esquecemos daquilo que tem dentro de nós, esquecemos daquilo que precisa ser consertado dentro de nós. Então, ao invés de ficarmos olhando para os defeitos dos outros, vamos olhar para os nossos, para corrigi-los, para sermos melhores, para estarmos mais livres e não ficar preocupado com os defeitos dos outros. Afinal, cada um com seu cada um, como disse a Paloma agora há pouco. Então vamos continuar o texto.
continua o maestro Rossini. Agora que a harmonia está bem compreendida na sua significação, que se sabe ser ela concebida pela alma e transmitida à alma, compreender-se-á a diferença que existe entre a harmonia da terra e a do espaço. É claro que aqui o maestro Rossini, quando se refere ao espaço, se refere à espiritualidade, né? Não é o espaço matéria em que os foguetes vão, etc. e tal, não. O espaço que ele se refere é a espiritualidade. Então, ele diz que a harmonia é transmitida de alma para alma, e existe uma grande diferença entre a harmonia concebida aqui no plano das formas, no plano material, e a harmonia concebida no plano espiritual. E Rossini vai explicar. Na Terra, tudo é grosseiro, o instrumento de tradução e o instrumento de percepção. Entre nós, espíritos, tudo é sutil. Vós tendes o ar, nós temos o éter. Tendes um órgão que obstrui e vela, nós temos a percepção direta. Entre vós, o autor é traduzido. Entre nós, ele opera sem intermediário e numa língua que exprime todas as concepções. Entretanto, essas harmonias têm a mesma fonte de origem, como a luz da lua tem a mesma fonte de origem que a do sol. A harmonia da Terra não é mais do que reflexo da harmonia do espaço. Então, exatamente, ele nos contando que entre nós, encarnados, existe uma tradução, digamos assim, no dizer mesmo de Rossini, entre o autor daquela harmonia e nós que captamos. Existe uma tradução no meio, existe um intermediário, e esse intermediário pode prejudicar, e normalmente prejudica muito, a nossa percepção daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos vivenciando. Então é preciso entender que esse intermediário, quantos mais intermediários houver, mais prejudicada fica a harmonia na nossa captação. Já na espiritualidade, principalmente quando nós vamos a esferas cada vez mais elevadas em termos de evolução espiritual, o autor da harmonia transmite direto essa harmonia para cada um daqueles que recebem essa mesma harmonia. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão acompanhando o estudo de obras póstumas e estamos dentro do programa Luz na Penumbra, levando até vocês esse estudo. Obras Póstumas, um livro que não foi compilado por Allan Kardec, mas os textos, na sua grande maioria, foram de origem de Kardec, foram construídos por Kardec, foram estudos que ele elaborou e que ficou guardado ali nas gavetas do Hippolyte e depois encontradas por sua esposa, no caso viúva, Amélie Gabrielle Boudet, e foram publicadas depois, compiladas e publicadas neste livro, Obras Póstumas, daí o título, né? Obras Póstumas, depois da passagem, depois do desencarne de Kardec. Nós estamos aqui mais uma vez com a Paloma. Não é, Paloma? Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, tudo bem, né? A gente tem que estar sempre tudo bem, tudo ótimo, na verdade. Verdade. Né? Tá tudo sempre ótimo. A gente é que prejudica muitas vezes as coisas. É isso aí. Vamos dar continuidade aqui ao texto do maestro Rossini, da mensagem de Rossini. Nós estamos estudando, dentro de Obras Póstumas, esse capítulo que fala da música espírita. Depois de Rossini ter nos passado a sua ideia, o seu sentimento a respeito da música celestial, nós temos agora Rossini falando da música espírita. Vamos então a essa continuidade
da última mensagem, da segunda e última mensagem de Rossini. É tão indefinível a harmonia quanto a felicidade, o temor, a cólera. É um sentimento. Só a pode compreender quem a possui, e só a possui quem a tenha adquirido. O homem jovial não pode explicar a sua jovialidade. O que é timorato não pode explicar a sua timidez. Podem expor os fatos que esses sentimentos provocam, defini-los, descrevê-los. Mas os sentimentos, esses se conservam inexplicados. O fato que a um causa alegria, nada ao outro produzirá. O objeto que ocasiona o temor em um, determinará a coragem noutro. As mesmas causas geram efeitos contrários. Em física, isto não existe. Em metafísica, existe. Existe porque o sentimento é propriedade da alma, e as almas diferem de sensibilidade entre si, de impressionabilidade, de liberdade. É exatamente o que falávamos agora há pouco. Nós somos diferentes, e como seres diferentes, nós percebemos tudo à nossa volta de forma diferente, né? Quantas vezes nós estamos num lugar maravilhoso, lindíssimo, e por dentro a gente está num verdadeiro inferno. E quantas vezes nós estamos num lugar totalmente conturbado e por dentro estamos bem, estamos felizes, estamos tranquilos, harmoniosos. É uma forma de viver, né? E a gente precisa buscar essa harmonia o tempo todo, né, Paloma? A gente precisa buscar estar bem, buscar estar entrosado com a natureza. Por mais que muitas vezes a gente esteja passando por problemas sérios, mas por dentro a gente precisa trabalhar isso para estar bem, né? Com certeza. Estar em contato com a natureza, digamos que ameniza um pouquinho, de alguma forma, nossas lutas internas, digamos assim, né? E estar em contato com a natureza faz a gente perceber o que a gente no dia a dia não percebe. Coisas simples. O cantar de um pássaro, o céu, um dia de sol muito bonito, né? Coisas que na correria do dia a dia a gente não percebe ou não se deixa perceber, porque a gente está tão automatizado com as coisas que a gente não percebe. A mesma coisa quando a gente sente raiva, mágoa, é uma coisa tão automática que quando a gente vê que o outro tem uma reação contrária do que a gente diz sentir, o outro até se assusta, né? Porque, nossa, você não está chateado com o que fulana, cicrana fez contigo? Eu não. Mas no seu lugar eu ficaria. Porque assim, a gente está tão automatizado a certas coisas que por mais que a gente acho que isso é normal, né, sentir, tem pessoas que, como o João falou, né, nem todo mundo tem a mesma percepção. O que às vezes eu posso ficar chateada por algo, você pode não ficar. O que o outro, você pode ficar incomodado com o fato de fulano agir de uma forma, o outro pode não estar nem aí. Pode ser muito irrelevante pro outro. É bem complexo. Com certeza. Nós temos 3 gatos em casa, né? E a gente percebe cada um com uma personalidade diferente, né? E cada um passa para nós alguma coisa que nós vamos perceber. E eles também percebem de forma diferente, né? Então, como eu lembro sempre de uma passagem no livro Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, que ele diz que a natureza é simples, mas o espírito de sistema do homem complica tudo. Então, se nós aprendêssemos mais com a natureza, com os animais, de uma forma geral, nós veríamos que a vida é muito mais simples, não complicaríamos tanto. E é isso que o maestro Rossini quer passar para nós, essa liberdade que vem de sentir apenas, de perceber e de levar tudo para o lado positivo. Se nós
tudo que recebemos nós levamos para o lado negativo, ou seja, alguém quer me machucar, alguém quer me magoar, alguém quer me ferir, quer me passar a perna, está me traindo, etc. e tal, como muitas pessoas têm esse sentimento, nós vamos viver a vida em sobressaltos. É muito triste e não vamos ter liberdade. Ao contrário, vamos ficar aprisionados a esses sentimentos que são sentimentos mesquinhos. Eu não sou afetado por nada que os outros façam, falem ou pensem. Não posso permitir isso. Eu só posso permitir ser afetado, é óbvio, por mim mesmo, pelo que eu falo, pelo que eu faço, pelo que eu penso. E cada dia, cada momento, fazendo uma elaboração dentro de mim para que eu possa me melhorar, eu vou aos poucos sendo uma pessoa melhor e aos poucos me libertando desses grilhões, dessas algemas, dessas cadeias que me aprisionam, que são sentimentos mesquinhos que nós ao longo do tempo fomos adestrados a ter, né? Com certeza. É um exercício diário, eu bato na mesma tecla, exercício diário e constante. A gente foi adestrado ao longo de muitos anos, séculos, milênios, toma lá da cá, bateu, eu tenho que descontar, né? Me magoou, eu magoo também, né? Me agrediu, eu agrido de volta. É o lance de não levar desaforo para casa. A gente foi adestrado dessa forma. E quando a gente tem o outro tem uma relação diferente da que a gente esperava, a gente até se assusta. Como assim? É chamado até de otário, né? De bobo. Nossa, como você é bobo, você vai permitir que fulano, que cicrano faça isso comigo? Mas na verdade a gente não está permitindo que fulano e cicrano faça nada com a gente. A gente tem que agir de acordo com a nossa consciência. O que fulano, o que cicrano fala, diz, pensa a meu respeito é problema do outro. É problema de cicrano, de fulano, né, João? Então, assim, a gente é um trabalho constante. A gente foi adestrado por muito tempo e não é fácil se desprender disso, mas é possível sim, é possível que a gente reveja nossos conceitos, reveja nossas atitudes e mude a postura, não pelo outro, mas pela gente, principalmente pela gente, que a gente consegue viver melhor, consegue enxergar as coisas que a gente considerava tão assim importantes, a gente vê que não tem tanta importância assim, a gente vê que a gente perdeu muito tempo com bobeira, com coisas pequenas e deixou de se importar e deixou de pensar no que realmente importa. O que realmente tem valor, o que realmente faz a diferença para nós. Isso, exatamente. Que nós precisamos exatamente voltar a sermos simples. Novamente a questão da natureza, observar ao nosso redor. Nós ficamos muito complexos na nossa vida. Hoje tudo é complexo, as relações são complexas, a forma como nós vamos ao trabalho para buscarmos os recursos financeiros são complexos, porque nós queremos coisas complexas. Vejam aí os eletrônicos, os celulares, é só observar os celulares. Hoje o que menos se faz é usar celular para falar com uma outra pessoa por telefone. Usa-se o WhatsApp, Facebook, Instagram, usa-se tudo no celular, né? Até agora para nos conduzir para lugares ele é utilizado. É verdade. Para nos lembrar de compromissos, etc. e tal. Mas para falar com uma outra pessoa, não. Esse sentimento, essa coisa gostosa que é você transmitir para alguém e receber de alguém. Virou artigo de luxo, né? Artigo de luxo que eu falo, gente, é o fato de ser raro, né? Hoje em dia a gente falar com o outro ao telefone, ligar para saber como é que o outro tá, porque a gente se comunica muito pelo WhatsApp, né, João? Isso aí. Pelas mídias sociais e a gente na verdade nós estamos automatizando isso e normalizando isso como se as ligações não importassem mais, né? Nós vamos... É aquela coisa, primeiro vem a tese, depois a antitese, né, que é a antítese, para depois pegarmos o que é bom na tese, o que é bom na antítese, removermos o que é ruim nos dois e ficarmos com a síntese. E é isso que vai acontecer brevemente para todos nós.
Nós estamos num momento de exagero, no sentido de tudo é muito intenso, como diz o Augusto Cury, é a síndrome do pensamento acelerado, para a coisa depois entrar numa harmonia. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como dizia a minha mãe. Bem, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Até lá. Até lá, boa noite. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós fazemos um estudo sistemático do Evangelho com o Espiritismo. Nós estamos encerrando hoje o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e para realizar o item 12, A Fé Divina e a Fé Humana, está aqui, como todas as semanas, o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa. E sob a regência técnica do Alex, nós vamos então continuar finalizando esse capítulo. Olá, Antônio, tudo bem? Sem mais delongas, vamos ao estudo, porque tratar de fé realmente é algo que demanda bastante reflexão. Não é algo, como você nos falou no último estudo, né? Nós precisamos realmente construir, desenvolver essa fé gradativamente. Então, vamos ao estudo, que é isso que vai nos auxiliar na compreensão do que seja a fé, a fim de que nós a ampliemos cada vez mais. Olá, Marta, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá. Esta última mensagem aqui, a mensagem do Espírito Protetor, Paris, 1863. A fé divina e a fé humana. Ele aqui vai fazer essa distinção do que é uma coisa e outra, né? E é importante a gente entender, porque a gente tem muita dificuldade de entender exatamente o que seja a fé, até porque é uma palavra que tem diversas acepções, né? Até no nosso dia a dia, no corriqueiro, né? Fé é confiança, né? Então você pode ter confiança em uma série de coisas, né? Então por isso que eu acho que ele faz essa distinção aqui da fé humana e da fé divina. Não existe uma palavra específica para designar a fé da maneira como Jesus tentou nos ensinar. Eu penso assim, isso é o meu pensamento, porque eu não sei o idioma lá que Jesus usou na época, se tinha uma palavra específica, se a tradução em grego tem, eu também não sei falar grego, mas de latim eu entendo alguma coisa, e a palavra em latim, que é a palavra que nós usamos aqui, a palavra que originou fé, ela origina outras coisas também. Então eu acho que por isso a gente confunde muito, mas tudo bem, vamos ver o que nosso irmão aqui tem para nós. E diz aqui: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, ele está dando aqui a definição dele, o Espírito Protetor. Então, está nos dizendo que em nós, homens, né, a fé é o sentimento inato, ou seja, um sentimento
com o qual nós já nascemos. E como espíritas, nós admitimos que já tínhamos isso antes até de termos nascido, né? Então, é o sentimento inato que nós temos a respeito do nosso destino no futuro. É claro, porque a gente só pode ter fé em algo que vai acontecer. A gente não vai ter fé em algo que já aconteceu. A fé sempre está se referindo a algo que a gente tem fé permanente. Eu tenho fé neste momento. Agora, especificamente, eu tenho que ter fé em algo que vai ocorrer no futuro. Não é algo que já ocorreu. Então, é bem fazer essa distinção. O que diz aqui? Inato de seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Então, nós temos consciência de que essas faculdades que nós temos de realizar as coisas estão depositadas no nosso íntimo, em forma de germe, em estado latente, então em estado ainda em germinação, está ali pronto para ser usado no momento em que a gente achar que deve ser usado. E cumpre a nós, ou cumpre ao homem, fazer com que esse germe, essas faculdades latentes, desabrochem e cresçam pela ação da vontade. Foi o que a gente viu no outro estudo do último programa, trazido pela Marta. Ela falava da fé como um crescendo. É o que o outro espírito está dizendo aqui. Esse germe que está inato em nós, cumpre a nós fazer com que eles desabrochem, que eles cresçam, que eles floresçam pela ação da nossa própria vontade. Então, a fé, para funcionar, depende da nossa vontade. Se nós não fizermos nada a respeito, não tivermos vontade, desejo, determinação, ela vai ficar ali em estado latente. Não vai agir em nosso benefício ou benefício de quem quer que a gente queira. Então é importante sabermos disso. Ficar sentado aguardando que a fé haja é perda de tempo. Nós temos que agir para que a fé comece também a seguir os nossos passos. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso. Então, já está fazendo aquela distinção a qual me referi no começo do tema. Porque o Cristo a preconizou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Então, a gente, em princípio, acha que a fé é algo religioso. A gente acha que a fé tem algo de religioso. Tem também, mas não é só religioso. E nós achamos que é religioso porque foi o Cristo quem preconizou a fé, quem trouxe esse assunto à baila. Foi o Cristo nos dizendo que seria uma alavanca poderosa que nós temos à nossa disposição. E o Cristo é considerado o chefe, criador, sei lá, o que for, de uma religião. Nós sabemos que não é. O Cristo não trouxe qualquer religião. Ele seguia a religião já existente, que era o judaísmo. Ele era judeu, seguia a religião judaica o tempo todo e nunca falou nada fora disso. Não criou nenhuma religião, cristianismo. Isso veio depois dele. Então, mas nós achamos aqui na nossa consciência, no nosso saber, que o Cristo é o chefe de uma religião. Por isso associamos a fé às religiões. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. No Cristo, nenhuma vez ele falou a respeito de fé com religião, fé nem com os preceitos judaicos, mosaicos ou de quem quer que fosse. Ele associou a fé a uma força nossa, ligada ao Pai Celestial. É isso que ele falava. Nós temos isso dentro de nós. É a vontade de querer, é a certeza de que essa vontade que nós temos pode obter a satisfação. A exemplo de Jesus, os apóstolos também não operaram milagres. Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais cujas causas eram desconhecidas pelos homens de então, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que se tornarão completamente compreensíveis pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Então, em princípio, aquelas coisas que Jesus fazia e que os apóstolos também faziam eram tidas como miraculosas,
porque eram coisas que, em princípio, estavam derrogando as leis da natureza. Mas, pouco a pouco, daquela época para cá, várias dessas coisas foram sendo explicadas pelo conhecimento humano. Então, vamos deixando, pouco a pouco, de serem milagres, serem resultantes de uma força humana. Uma força, como qualquer força que nós temos dentro de nós. Além dos sentidos que nós temos uma força. E nós estudamos hoje, há vários ramos da medicina que estudam isso. A psicanálise, a psiquiatria, várias obras tentam estudar no homem as forças que ele tem, para o bem e para o mal, porque a força pode ser usada de uma forma ou de outra, mas nós temos essa força, e isso já é comprovado hoje. Então isso não está ligado a uma religião, ou qualquer religião. Isso é uma força do ser humano, uma força natural. E as coisas que essa força realiza, através da ação do homem, através da vontade do homem, do desejo do homem, em princípio podem parecer miraculosas, porque são novas, são inusitadas, mas com o passar do tempo, isso vai sendo desvendado, vai sendo explicado, e aí vai se comprovando aquilo que o Cristo falou, que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais ainda, que são coisas que dependem só de nós. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Aqui ele já vai fazer essa distinção, que é o título aqui do item. A fé é humana ou divina? Então, vamos dizer, há em princípio, esses dois tipos de fé. Não é? E isso varia conforme o homem aplica as suas faculdades, ou seja, conforme nós aplicamos essa força, esta fé, ela pode ser divina ou humana. Somos nós que decidimos a que fé nós estamos pedindo ajuda. Se é uma fé humana ou uma fé divina. E o que vai determinar isso é o objetivo da nossa ação. Se eu aplico essa ação à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. Então, quando eu aplico essa força, essa fé, pela minha vontade, pelo meu desejo, para obter algo simplesmente das necessidades terrenas, o que é válido, não há nada contra isso. Não há nada contra. Nós estamos aqui com as dificuldades terrenas, temos que superá-las para viver bem, que ninguém veio para a Terra para viver mal. Nós temos que viver bem, com conforto, com segurança, com saúde. Isso é o básico. E se não estamos nessas condições, é lícito que tenhamos fé e façamos todos os nossos esforços para que isso seja resolvido. Não há nenhum dolo nisso. Apenas é uma fé humana, porque está visando resolver as coisas terrenas, as coisas que estão nos incomodando aqui no imediato. Agora, quando eu uso a minha fé, a minha vontade, para atender às minhas aspirações celestiais e futuras, essa é uma fé divina. Então, se eu tenho fé em me tornar no futuro uma pessoa de bem, uma pessoa melhor que hoje, eu tenho essas aspirações celestiais, espirituais. Eu tenho que aprimorar a mim como espírito. Eu, como espírito, tenho que aprimorar meu comportamento, os meus gostos, as minhas práticas. Eu tenho que aprimorar, porque eu quero que o meu futuro seja melhor espiritualmente falando, independentemente de no futuro eu estar encarnado ou desencarnado. Não importa. O meu espírito vai precisar, pelo menos para o seu conforto, no caso, redundantemente falando, seu conforto espiritual, ele vai precisar disso, ele vai desejar isso, se sentir confortável espiritualmente. Então, é lícito que eu deseje isso também. Então, esta é uma fé divina. É essa distinção que ele está falando. Então, existem esses dois tipos de fé. Os dois tipos são válidos. Um homem de gênio, ou seja, um homem que é capaz de fazer as coisas, que lança a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao objetivo
que tem em vista, e com essa certeza lhe dá uma força imensa. Ou seja, o homem que tem capacidade, ele lança-se à realização de alguma coisa grande, de um grande empreendimento. Ele tem interesse em dar cabo desse empreendimento. Ele triunfa quando ele tem esse interesse. Ele triunfa se ele tiver fé, porque ele sente dentro de si que pode e que há de chegar ao objetivo que tem em vista. Se eu quero fazer alguma coisa, realizar um projeto, um desejo material ou espiritualmente falando, eu tenho certeza que posso realizar. Então essa força que tem dentro de mim vai fazer com que isso se realize. Então é essa fé que eu tenho dentro de mim. É o homem capaz, a pessoa capaz de fazer. E o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e ações nobres, aure na sua fé, na certeza de felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, devotamento e abnegação. Então, o que eu estou dizendo, quando você tem a sua fé direcionada a um conforto no futuro, um conforto espiritual, você quer se tornar um homem de bem, um homem melhor, porque você sendo assim, você sabe que se você for um homem de bem, como vimos no estudo anterior, um homem que pratica o amor e a caridade. Então, é a fé divina que leva você a ter esse desejo de praticar o amor, a caridade, porque você sabe que essas virtudes vão fazer com que você seja feliz, espiritualmente falando. Aí independe de você estiver encarnado ou desencarnado, você vai ser feliz, que você trabalhou para isso. E como a gente sabe que tem dificuldade de ser assim, nós não passamos a ser bons a partir do momento que dizemos, não, eu vou ser bom a partir de agora. Você pode ter o desejo de ser bom, mas ser bom é muito difícil. Nem Jesus se considerava bom. Quando foi chamado de bom, ele disse, não, bom é o Pai que está no céu. Porque ser bom não é fácil. Se fosse fácil, nós seremos todos bons. Não, porque a gente sabe que ser bom é muito melhor do que ser mal. Mas porque ser bom é difícil. Então precisamos de ajuda, precisamos ter fé, esperança, ser dedicados a isso, obstinados em alcançar esse resultado. Então esta fé em se tornar um homem de bem é uma fé divina. Então ele diz assim, e essa fé opera milagres. Diz ele aqui, ó, o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e nobres ações, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, devotamento e abnegação. Ou seja, nós vamos buscar nesta fé divina que nós temos força necessária para operar esses milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. Nós vamos ser capazes de fazer coisas boas que nós mesmos duvidávamos que éramos capazes de fazer. Porque a prática da caridade é difícil, então vamos ter ajuda para poder praticar a caridade. A prática do devotamento também é difícil. E a abnegação, então, nem se fala. São coisas difíceis. Se abnegar das coisas em proveito de outrem. Não é fácil. Largar as coisas de que você gosta para atender alguém. Precisa ter força, precisa ter fé. Essa é a fé divina. Ou seja, é a mesma coisa quando eu desejo algo material para mim, que é a fé humana, que tudo bem, eu desejo comprar um apartamento, que eu estou pagando aluguel, está difícil, tudo bem, é um desejo seu, você vai ter fé, vai trabalhar para isso. Essa mesma vontade, essa mesma fé tem que ser direcionada para a prática do bem, ou seja, eu preciso praticar o bem mais vezes, mais constantemente, porque volta e meia me pego não praticando o bem. Volta e meia me pego não praticando o devotamento às causas nobres. Volta e meia me pego agarrado às coisas. Não sou uma pessoa abnegada em proveito de outrem. E a gente tem que ter consciência de constatar que nós somos assim. E precisamos de fé para deixar de ser assim. Para nos tornarmos melhores.
Então, é essa distinção que ele está fazendo aqui para nós entre a fé humana e a fé divina. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se consiga vencer. Então, nós vamos vencer todos os nossos maus pendores, todos os nossos defeitinhos, essas coisas, essas bobeiras nossas, as coisas tristes que nós ainda fazemos. Vamos vencer tudo isso com a fé. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outroras de milagres. Então, através da força magnética que cada um tem, é que ocorrem esses, entre aspas, milagres que a fé proporciona. É utilizando essa força magnética de que todos nós dispomos. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quiserem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, dizendo, se nós nos dispuséssemos a usar essa força que está dentro de nós, não só no campo humano, mas no campo divino, nós íamos ficar assim, embasbacados em constatar que força é essa que eu tenho e por que eu não usei isso até hoje. E nós temos isso dentro de nós, o Cristo preconizou isso. Ele está aqui só nos lembrando o que o Cristo deixou aí para nós. E o Cristo exemplificou, mostrando que quem tinha fé se curava. Que se pode se curar materialmente, pode se curar moralmente também. E se nós nos curarmos moralmente, não vamos mais ter problemas materiais. Esse é o grande segredo. Se nós conseguirmos nos curar moralmente, né, trabalharmos para o futuro, com a nossa fé, para melhorarmos moralmente, estaremos eliminando os problemas materiais. Ou, pelo menos, não vamos dar tanta importância a algum problema, a algum obstáculo que apareça na nossa vida materialmente falando. Nós vamos estar focados e nos tornarmos um homem de bem, uma pessoa caridosa, uma pessoa amante da paz, uma pessoa disposta a pôr em prática a lei divina. É isso aí, Marta, que temos para hoje. Muito bem. É verdade. Mais uma vez, Tony, eu vou falar que nós espíritas estamos confortáveis. Não vou dizer que nós estamos em situação vantajosa, porque senão dá a impressão que Deus está privilegiando alguns em detrimento de outros. Mas estamos confortáveis, porque nós sabemos que esses milagres, né, que se realizam, que é exatamente tudo que nós desejamos, que as coisas se concretizem e se resolvam através da realização dos ditos milagres, nada mais é do que a manipulação dos fluidos, produzindo aquilo que nós desejamos. E, na realidade, nós temos a doutrina espírita, o capítulo 14 de A Gênese, que nos fala sobre os fluidos e nos mostra. Então, enquanto nós não temos desenvolvimento intelecto-moral para sabermos manipular os fluidos, podemos pelo menos saber que eles existem e daí ampliarmos a nossa fé com o conhecimento da sua existência, né? Então, com certeza, estamos aí numa situação vantajosa. Então, nós podemos concluir que a fé é um instrumento precioso, né, para evoluirmos e que nos cabe, então, fazer o quê? Fazer bom uso dessa fé, a fim de cumprirmos a nossa missão perante Deus, que é, nós falamos, né, no outro dia, sobre fazer a nossa parte para que os planos do Senhor se concretizem. E a fé humana volta para as necessidades terrenas, a divina para as aspirações celestiais e futuras. E com certeza chegaremos num bom momento e a nossa jornada ficará cada vez mais acelerada e mais próxima de Deus. Então, beijo a todos, finalizando, uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.